Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. O tema da aula de hoje é o comportamento dos gases. Quando nós estudamos os sólidos e os líquidos, nós percebemos que a pressão não exerce tanta influência sobre eles. Um aumento ou uma diminuição de pressão não causava tanta alteração, por exemplo, no volume do sólido e do líquido. Porém, com os gases, isso é bastante diferente. Por quê? Porque os gases apresentam características, propriedades que diferem bastante dos sólidos e também dos líquidos, a começar pelo modelo cinético. No estado gasoso, as moléculas elas têm uma grande energia cinética, ou seja, uma grande capacidade de movimentação. Os gases ocupam sempre todo o volume do recipiente onde está contido. Então, os cientistas analisando o comportamento dos gases perceberam que esse comportamento ele depende de 4 fatores que nós denominamos de estado de um gás. Então são eles: pressão, volume, massa e temperatura. Essas três grandezas, denominadas de variáveis de estado de um gás, é o que caracterizam o comportamento dos gases. Então vejamos. As transformações gasosas. Quando um gás sofre influência de qualquer uma dessas variáveis, o gás ele passa por uma transformação gasosa. E essa transformação ela acontece sempre que uma dessas variáveis muda. Por exemplo, quando a pressão muda, a variação ou do volume ou da temperatura de um gás e assim em diante. Então são três as transformações gasosas. São elas: transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isovolumétrica. Vamos começar estudando as transformações isotérmicas. Para vocês entenderem o que é uma transformação isotérmica, vamos considerar o seguinte exemplo. Aqui temos um tubo fino, cilíndrico. No interior desse tubo há uma certa quantidade de gás, representada aí pelo ar, e esse gás ele está confinado aí a uma pequena concentração de mercúrio. Perceba que a coluna contida de gás aí possui essa altura, ou seja, nós temos aí um volume de gás contido nesse tubo. Ao adicionarmos mercúrio nesse tubo, percebemos que o mercúrio ele exerce uma pressão sobre essa massa de ar. E ao exercer uma pressão, verifica-se que a massa de ar ela tem seu volume reduzido. Ou seja, quando aumentamos a pressão da coluna de mercúrio, a massa de ar diminui seu volume. À medida que vamos adicionando mais mercúrio, mais pressão ela vai exercendo sobre essa massa de ar. E ao aumentar essa pressão, percebe-se que o volume do ar continua a diminuir. Com isso, nós concluímos que quando uma massa gasosa sofre um aumento de pressão, seu volume diminui. Então, nós chegamos à conclusão matemática de que um aumento de pressão diminui o volume de um gás. Se aumentando a pressão o volume diminui, obviamente, ao diminuir a pressão, o volume irá aumentar. Portanto, nós dizemos que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, a transformação isotérmica é caracterizada por isso.
ela sempre vai acontecer quando há variação da pressão e do volume, porém a temperatura do gás ela se manterá sempre constante. Se nós denominarmos a temperatura de T e o volume de V, nós percebemos que de forma matemática, a pressão inicial exercida por um gás, multiplicada pelo seu volume inicial, será sempre igual à pressão final desse gás, multiplicada pelo seu volume final. Ou seja, a pressão inicial sendo P1, o volume inicial V1, a pressão final P2 e o volume V2, obviamente nós temos que P1 vezes V1 será igual a P2 vezes V2. Então, essa é a fórmula matemática que define a transformação isotérmica, ou seja, aquele tipo de transformação em que a temperatura do gás se manterá sempre constante, sendo que o gás irá sofrer apenas variação de sua pressão e do seu volume. Então, gente, veja aqui um exemplo de uma transformação isotérmica. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 0,760 litros, sob pressão de 0,164 atm, em uma dada temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa de hidrogênio na mesma temperatura sob pressão de 0,10 atmosfera? Então, fazendo uso daquela expressão matemática, podemos perceber que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Ou seja, pressão inicial nós chamamos aqui de P1, volume inicial V1, pressão final P2 e volume final V2. Então, quem é a pressão inicial desse gás? A pressão inicial foi aquela primeira informada, ou seja, 0,164, vezes quem é o volume inicial? O primeiro informado, 0,760 litros. Então, 0,164 vezes 0,760 vai ser igual. Quem é a pressão final do gás? Pressão final do gás, que é P2, 0,100 atmosfera, vezes V2, que é o volume final que nós estamos querendo saber. Multiplicando aí, nós temos que 0,164 vezes 0,760 dá igual a 0,125. Então, isolando V2, temos que 0,125 dividido por 0,100 dá igual a 1,25 litros. Ou seja, esse é o volume final do gás. Perceba que a pressão inicial era de 0,164 atmosfera. Essa pressão ela diminuiu para 0,100 atmosfera. Então, quando a pressão diminui, o que vai ocorrer com o volume? Ele vai aumentar, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, perceba que se o volume inicial era de 0,760 litros, esse volume aumentou, passou a ser 1,25, porque a pressão ela diminuiu. Então, gente, esse foi o nosso exemplo. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios e até a próxima.